8 horas em ponto, bom dia, mais uma edição do Jornal Gente no Ar, nesta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, muitos destaques. Um deles, com o qual eu começo aqui essa edição do Jornal Gente, é a eleição na Argentina. Domingo agora, os argentinos vão às urnas para definir, ao primeiro turno, quem será o novo presidente do país. Olha, são 3 candidatos que estão ali, de alguma forma, bem posicionados nas pesquisas. Vencedor da maior parte das pesquisas, mas principalmente o vencedor das prévias. E na Argentina, a eleição presidencial tem prévias com votação aberta, popular, Javier Milei. Bem, você já deve ter acompanhado alguma coisa a respeito desse candidato na Argentina. Ele se classifica como um economista libertário, quase como um anarcocapitalista. São definições diferentes daquilo que a gente tem hoje na política do Brasil, da Argentina e em outros países também. Javier Milei diz o seguinte: o ser humano é o valor máximo, a liberdade é o valor máximo. Dentro disso, a visão dele é a de um Estado mínimo e a da garantia de direitos individuais, como, por exemplo, o de propriedade. É com essa plataforma que ele se coloca para o eleitor argentino. Também Sérgio Massa, atual ministro da Economia, peronista, governista, que ficou em segundo nas prévias e também na maior parte das pesquisas, aparece em segundo agora na eleição de domingo. Correndo por fora, a também ex-ministra Patrícia Bullrich, que é uma candidata da direita mais clássica, digamos. Na Argentina, as regras para que a eleição termine já no primeiro turno são diferentes das regras do Brasil. A regra lá é a seguinte: se o primeiro colocado no primeiro turno tiver pelo menos 40% dos votos e pelo menos 10 pontos percentuais de diferença em relação ao segundo colocado, ele leva a eleição já no primeiro turno. Algumas pesquisas indicam que há sim alguma possibilidade, mesmo que remota, de que a eleição argentina se defina no primeiro turno, com a vitória de Javier Milei. A pesquisa publicada, por exemplo, pelo jornal Eu Clarim, da consultoria RTD, indica que a Javier Milei está muito próximo dessa possibilidade, mas tão lá como cá, há pesquisas para todos os gostos. Em algumas, Sérgio Massa, candidato governista, peronista, aparece à frente de Milei no primeiro turno e outros institutos indicam, por exemplo, a possibilidade de um segundo turno entre Milei e Patrícia Bullrich, excluindo o candidato governista. Bem, nas simulações de segundo turno, aí os institutos parecem que estão um pouquinho ali mais de acordo. Milei aparece na frente em quase todas as pesquisas e com uma vantagem razoável em relação ao seu possível adversário, Sérgio Massa. Bem, isso indica que o eleitor argentino está dando oportunidade, abrindo espaço para alguma coisa que nós até agora não vimos na política tradicional. É o chamado libertarianismo, que tem a liberdade individual como valor absoluto. Por isso, até declarações de Javier Milei que chamam muito a atenção e às vezes até chocam. Por exemplo, dizendo que não deve haver banco central, que a economia argentina deve ser dolarizada, que o Estado deve ser reduzido ao mínimo do mínimo do mínimo e que, dentro dessa filosofia também da liberdade individual absoluta, as pessoas deveriam ser livres, por exemplo, para negociar os próprios órgãos. Bem, se isso tudo que ele coloca vai ser implementado a partir do momento em que ele tem ali a possibilidade real de ser o novo presidente da Argentina, é a grande incógnita que nós temos neste momento. Nós já vimos muitos candidatos com ali valores diferentes caminhando rumo ao centro à medida em que se aproximavam de uma possibilidade real de vitória. Até agora, pelo menos no discurso, isso não aconteceu com Javier Milei, que chega domingo, agora depois de amanhã, como o favorito para o primeiro turno nas eleições presidenciais da Argentina. E se ele ganha, encerra mais um período de peronismo no país, que de novo levou o país a uma hiperinflação. A Argentina, é bom lembrar, é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Perde só para a China e para os Estados Unidos. 8 horas, 5 minutos.